Fala galera, vai começar mais um Papo de Fibra e hoje a gente está aqui com uma convidada muito especial, que é a Ana Paula Albuquerque. Falei o nome corretamente, né? Sim. Pode me corrigir, tá? A Ana é uma grata, não é surpresa, mas com muita gratidão que a gente recebe ela, porque ela é professora na faculdade da Ensine, é doutora, e a gente já tem um projeto que está rodando há um tempão e que eu vou dar um spoiler aqui já, que vai sair um produtaço que resolve e muito a vida de muita mulher que quer ser mãe, né? Então, isso tangibiliza o tema de hoje. Hoje a gente vem falar aqui sobre treinamento para gestantes, do sonho da gravidez ao pós-parto, com saúde e segurança. É isso mesmo, mano? Isso. A gestação é a fase mais importante da vida da mulher. Eu acredito que é a fase mais milagrosa, eu costumo dizer, né. Então, é a hora da gente poder se cuidar cada vez mais. E os exercícios, né, como a alimentação saudável, como o sono, diminuição do estresse, ele faz parte dessa rotina de saúde. A mãe tem que pensar que ela precisa ficar bem, para ela poder gerar e cuidar de uma nova vida. É isso aí. Antes de começar, pra gente ficar igual, né? Olha só, tô com, né? Caneca papo de fibra, camisa papo de fibra. Você vê que a gente vai evoluindo, né, gente? A Ana também tem que ficar nessa, né? Então tá aqui, Ana, Ah, obrigada, que uma linda. caneca pra você ficar igual aí. Ah, muito obrigada. Aí você já pode passar até sua água aí Vou passar. pra caneca. Deixa eu só colocar esse pro lado. Pro papo de fibra tá na extensão lá depois quando você estiver preparando as aulas, quando você estiver preparando os produtos que a gente vai lançar aqui. Vamos lá Obrigada. então. É, acho que muita mulher não sabe disso, né? Tô querendo engravidar. Existe ali um treinamento ou uma direção que eu começo já a preparar, de certa forma, o meu corpo para que eu tenha uma gestação ainda mais saudável e que isso me facilite, inclusive, no momento do parto, a escolha do tipo de parto. Fala um pouquinho pra gente disso aí. Bom, a primeira questão é que para você ter uma gestação saudável, você precisa estar saudável. Existem alguns estudos que provam que a partir dos 6 meses, se você começar com uma alimentação saudável, exercícios físicos, diminuição do estresse, você vai conseguir engravidar mais rápido, porque o exercício ele modula a questão hormonal da mulher, né, e também melhora as questões de saúde, de imunidade. E como também tem a questão da epigenética, Rogério. A epigenética são as modificações que o meio faz no nosso organismo. Então, se você se alimenta direito, se você faz exercício físico, se você tem uma boa noite de sono, diminui o estresse, você vai ter mais probabilidade para engravidar, como também para gerar uma vida bem mais saudável. Olha só que interessante. Então, existe um meio hormonal específico que facilite a mulher a ficar mais fértil, de certa forma, vamos dizer assim, e está disposta a gerar, vamos dizer assim. Exato. Os exercícios eles modulam o hormônio feminino, né, então assim, essa vida muito desregrada que nós estamos vivendo hoje em dia, falta de sono, alimentação de qualquer forma, né, as pessoas não costumam não fazer seu alimento, pede alimento, vive estressada, isso desorganiza, né, o corpo em si e os hormônios femininos também. Então, o exercício ele vai modular o estrogênio, a progesterona, a O testosterona. próprio cortisol, Exato, vai né? diminuir o estresse, né, diminuir o cortisol, e assim vai propiciar uma gestação mais saudável. Então, ó, você aí que está tentando engravidar, quer melhorar, facilitar isso ainda mais, além de você estar melhorando vários índices fisiológicos, né, que a Ana provavelmente vai falar aqui, né, muito poucas pessoas entendem o que que é VO2, mas ó, a importância disso numa gestação, por exemplo, o exercício físico já está te ajudando nisso aí. E quando você tem um programa preparado para isso, fica mais fácil ainda para conduzir, né, Ana? Exatamente. Então são 6 meses, os estudos dizem, saiu um estudo de 2022
que ele diz que a partir de 6 meses você se preparando, fica muito mais fácil de você engravidar. Porque você vai melhorar seu VO2, que é o volume máximo de oxigênio que você consegue inspirar, e com isso você vai melhorar suas funções cardíacas, você vai melhorar sua força muscular, você vai diminuir o cortisol, que é o hormônio do estresse, e modular os hormônios da fertilidade. Aí você vai dividir o seu oxigênio com um ser que você está gerando. Então, quanto maior a sua capacidade de jogar esse oxigênio para dentro, colocar ele no sangue e destinar ele ao final, né, melhor, né? Seria leigamente o que o VO2 representaria, né, Ana? Bom, eu acabei pulando, porque o tema é muito legal e a Ana sabe muito, e aí eu tô empolgado, porque ela também é professora lá na faculdade. Mas, ô, Ana, fala um pouquinho da sua formação pra galera. Bom, eu sou formada em educação física, tive a grata oportunidade de estudar com um colega na UFJF. Me interessei por gestantes, vou começar falando sobre isso. Meu primeiro estágio foi na academia, né, para quem me conhece, eu sou uma entusiasta da musculação, gosto muito de treinar, essas questões de saúde a vida inteira, já tem 20 anos que eu treino ininterruptamente, né, e na academia sempre as pessoas me procuravam para poder perguntar sobre as questões de grupos especiais. Eu sou muito falante, para quem me conhece, e aí acabou que eu comecei a interessar pela saúde da mulher. Por eu ser mulher, Sim. né, a minha filha nasceu, eu tinha 20 anos de idade, e aí eu comecei a me interessar pela saúde da mulher. E a primeira pós que eu fiz foi exercícios físicos para grupos especiais, justamente por a questão da saúde feminina. Não só da mulher grávida, mas da mulher na menopausa, da mulher idosa com hipertensão, com diabetes. Uhum. Posteriormente, eu comecei a trabalhar com essa área. Posteriormente, eu fiz um mestrado em medicina esportiva, também por causa das questões de saúde. Depois do mestrado, eu vim para a área acadêmica, mas nunca deixei a questão da saúde da mulher. Sempre trabalhei com gestantes, trabalhei com pós-parto, trabalhei com mulheres na menopausa, com mulheres idosas também, que é uma área que eu gosto muito. E depois, no doutorado, na área acadêmica, eu continuei trabalhando dentro dessas áreas, também de formação. É, ou seja, tá desde lá da graduação já trabalhando com isso, né? Desculpa. Bom, Ana, vamos lá. Agora que a gente já se apresentou, já falou sobre o tema, eu queria que você falasse um pouco sobre por que esse tema é importante para a mulher, de maneira geral, para a gente fazer um overview e depois ir para os temas mais específicos. Bom, toda vez que você vai gerar uma vida, é de extrema importância que você tenha seu corpo saudável. Nós sabemos que existe um tripé, né, de saúde para todos nós, né, que é exercício físico, dieta equilibrada e sono, né. As outras questões vêm atreladas a isso. Então é muito importante, se a mulher pensa em engravidar, se vai gerar uma vida, ter isso equilibrado, para que ela consiga não só ser mãe, mas ser uma mulher na íntegra, para ela ser saudável para cuidar de um outro ser, né. Porque a vida da mulher, a partir do momento que ela vira mãe, a vida dela modifica totalmente. Mesmo mulheres que já têm filhos, a gente sabe que cada filho é único. Então você vai ter gestações diferentes e cada história vai ser diferente. Então para você poder conseguir tomar conta disso tudo, da sua vida e continuar sendo mulher também, porque tem muitas mulheres que viram mãe e esquecem que são mulheres, a Uhum. gente precisa se cuidar. Então eu acho que é de extrema importância isso. Top, eu acho que isso muita gente já se identificou aí, a mulher ela acaba adotando vários papéis na sociedade, né, e tá conectada inclusive com o fato de ser mulher pós-gravidez, onde obviamente você se destina quase que totalmente ao filho ou à filha, né. Outro ponto que a Ana falou que é legal, eu vejo muitas vezes, às vezes, pessoas, alguma blogueira que quer tá grávida e quer passar o que está acontecendo com ela durante a gravidez, que eu acho super legal, mas as pessoas começam a perguntar a ela e normalmente ela não é a pessoa identificada para falar sobre isso, e aí tem uns que têm consciência e falam, outras não, mas que uma gravidez nunca é igual a outra. A mesma mulher, né, na primeira para a segunda gravidez, uma eu enjoei mais, a outra eu enjoei menos. A uma eu tive escape, a outra não tive escape. A uma eu tive que ficar de cama nos últimos meses, a outra não tive.
Então, não existe uma conta onde a gente garante nada. Existe sim conhecimentos que a gente sabe que a gente pode melhorar em muito essa jornada, não é isso? Exato. Eu acredito que o mais importante, seja na prescrição do exercício, seja na prescrição da dieta pelo nutricionista, é a individualidade biológica. Cada ser é único, né? Então, cada mulher vai ser única. De repente, aquele treino da blogueira é muito, muito interessante, é legal ver ela treinando, ela mostrando que você também pode. Mas o ideal é que você procure um especialista na área, profissional de educação física, especialista na área de prescrição de exercícios para gestantes, para conhecer seu estado, sua situação ou aquele momento da gravidez, né? Porque cada gravidez é diferente, para poder te auxiliar, né? Então a gente pode seguir as blogueiras, eu gosto de ver o trabalho delas, né, mas o que está sendo passado para ela não é para você. Isso. Você é única. Acho que os relatos são importantes, mas quando você vai pensar em qualquer prescrição, precisa procurar o profissional de educação física capacitado, habilitado para isso. Porque é muito comum a gente ver assim, fulano tá fazendo isso, então eu vou fazer também. Pera, o corpo dela é diferente do seu, a gestação é diferente da sua. E outra coisa, Rogério, tem relacionado ao histórico motor da pessoa, as vivências motoras ao longo da vida. A gente não sabe o que que aquela pessoa viveu. Será que ela viveu no interior? Ela cresceu na cidade? Então, isso, o repertório motor relacionado às capacidades físicas é diferente. Também. Por isso que tem a questão da individualidade. Além da questão fisiológica, da questão da gestação, tem o histórico motor de cada um que é diferente. Muito bom. A gente falou sobre o benefício do exercício até 6 meses antes para engravidar, né? Sim. Agora nós já estamos grávidos, vamos dizer assim. E aí, os benefícios do exercício dentro da gravidez. Bom, são inúmeros, né. Eu vou citar alguns para poder ilustrar o que nós estamos falando. Um dos benefícios que eu acho muito importante é diminuição da obesidade. Um dos Uhum. problemas da gravidez, ele vem da obesidade gestacional, porque a grávida às vezes fala assim: "Ah, eu vou comer por 2, eu tô grávida, eu não preciso fazer exercício". E a obesidade é extremamente maléfica. Hoje a gente entende que a obesidade ela é uma doença, Uhum. inclusive ela tem CID. Uhum. E o problema da obesidade é que ela acaba angariando outras doenças. Quando a Sim. gente pensa na gestação, vem 2 doenças, na minha cabeça que eu acho de extrema importância nós discutirmos. A primeira é o diabetes gestacional. Diabetes gestacional, ele pode vir por causa da obesidade e histórico também familiar de Sim. diabetes. E o exercício físico por si, ele vai utilizar essa glicose circulante no organismo dessa gestante e vai utilizar para a formação de energia durante a atividade física. Isso é, vai diminuir a questão da glicemia e vai melhorar esse diabetes. E a outra questão é a pré-eclâmpsia. A pré-eclâmpsia é uma Uhum. doença hipertensiva que pode acometer as mães, principalmente na 20ª semana de gestação, né? E é extremamente perigosa, tanto para a mãe e para o bebê. O treinamento aeróbico moderado, ou treinamento de força também, se bem orientado, ele diminui, porque ele diminui a pressão arterial pós-exercício. Então ele também facilita essa questão, né, da pré-eclâmpsia, evita essa pressão alta. Então a gente está falando de prevenção de duas doenças que são até comuns de aparecerem e que muitas vezes têm componente hereditário, mas mesmo assim o exercício é um fator determinante na prevenção, né? Ou mesmo com o exercício, se ela aparecer, a gente prevenir que a doença leve a problemas mais graves ao longo da gravidez, né? Exatamente. Um outro benefício que eu acho muito importante é em relação à saúde mental, né. Então, quando a mulher se exercita, ela diminui o cortisol, porque a grávida às vezes fica muito ansiosa, muito estressada. O exercício ele tem esse poder, como também ele libera neurotransmissores do bem-estar, como a endorfina e a serotonina. Então ela fica menos ansiosa, ela fica mais tranquila. Então o exercício nesse ponto é extremamente importante. E a terceira tem a ver com a capacidade funcional. Hum. Quando a gente fica muito parado, né, tem grávida que fala assim: "Ah, engravidei, vou ficar deitado o dia inteiro vendo televisão porque eu tô podendo". Na verdade, não. Se você tá grávida, se movimente, ande a pé, suba escadas, a gravidez não é uma doença. Uhum. Então o exercício ele vai propiciar a melhora da capacidade física, né, da capacidade funcional, que é a capacidade de você realizar suas atividades do dia a dia. Ao longo da gravidez, Ao inclusive. longo da gravidez. E isso vai refletir principalmente no último trimestre, quando você chega.
7, 8, 9 meses que a sua barriga tá grande, que a biomecânica do seu corpo mudou totalmente, o centro de gravidade, você está mais cansada. Então, se você treinar e manter seu corpo forte, se você melhorar sua capacidade cardiovascular, você não vai ficar cansado à toa, você vai realizar suas atividades normalmente e vai ter uma vida muito melhor. Aí nesse período que você falou, tem muita queixa de dor lombar, né, por causa dessa alteração do centro de gravidade. E aí o exercício no que a ciência diz sobre a prevenção, né, dessas dores? Bom, a gente sabe que o abdômen, o core, é nosso centro estabilizador, se a gente pensar na biomecânica. Uhum. Então, o fortalecimento do core, o treinamento de força, seja na musculação, seja nos exercícios funcionais, seja no Pilates, é de extrema importância, porque eu vou fortalecer o core, meu centro estabilizador do corpo, eu vou diminuir essa incidência de dores lombares também. Olha aí, olha aí. Então eu vou aproveitar para entrar, assim, mitos e verdades do exercício na gestação. Que você pode falar para a gente aí, o que que é mito e o que que é verdade com relação ao treinamento e gestação? Primeiro mito, musculação faz mal para as mamães? Eu já escutei isso muito. Já me perguntaram pelo WhatsApp, já me perguntaram na rua, já me perguntaram pelo Instagram. Mito. O treinamento de força, a musculação em si, quando bem prescrita, individualizada, é um dos melhores exercícios para gestação. Vai prevenir doenças crônicas como diabetes, como eu disse, a pré-eclâmpsia, vai melhorar a questão do cansaço, porque eu vou fortalecer o corpo, né? E também eu vou melhorar a minha capacidade cardiorrespiratória, que as pessoas acreditam que musculação é só força, Uhum. mas também faz muito bem para o coração. Então é um mito muito grande. O que que é melhor? Existe um exercício melhor? Musculação ou pilates, por exemplo? Olha, isso vai depender das condições fisiológicas e vai depender das condições da gestação em si, Uhum, né. Então, assim, o tipo do exercício, primeira coisa que eu tenho que frisar, antes de falar qual que é o melhor, é que toda grávida, para poder treinar, ela tem que ser liberada pelo médico. uhum. Se o médico não liberar, você não pode É um treinar. time, né? É um Todo time. mundo conversando. Exato. Porque eu falei, vai depender das condições fisiológicas daquela gestante, de repente o médico vai falar assim: "Olha, se você fizer exercício de intensidade moderada e alta, você vai ter um sangramento". Então, o ideal é que ela trabalhe fibras de resistência no pilates. Uhum. São mais repetições, cargas mais leves, mas por outro lado, se a pessoa já pratica musculação, é uma entusiasta da musculação, ou ela quer treinar, Antes mesmo, né? né, antes mesmo Tá dela grávida. engravidar, não vejo malefício nenhum. Então não existe o exercício É ideal. pra quem, em que momento, É, e né? depende da necessidade daquele Da organismo pessoa. naquele momento. Show. Bom, e aí, existe, né, é mito ou verdade que tem adaptações que devem ser feitas no treino por trimestre? Verdade. Ah, agora eu quero saber, como é que é isso aí, como que é dividido, o que que leva-se em consideração? Bom, e tem a diferença ainda, Rogério, de mulheres que já treinavam para mulheres que não treinavam. Show. A primeira questão é, todas as vezes que nós profissionais de educação física vamos prescrever um exercício para gestante, ele tem que ser por trimestres. Essa Uhum. vai ser a nossa divisão, porque no primeiro trimestre nós vamos ter uma mulher, no segundo nós vamos ter outra e no terceiro nós vamos ter outra. Fora que, com a questão hormonal, a gente costuma ter mulheres de fase todos os dias. Uhum. Então a gente precisa avaliar essa gestante todos os dias. A questão do primeiro trimestre. As pessoas falam: "Ah, o primeiro trimestre é muito perigoso". É porque quando o óvulo, ele está sendo implantado no útero. Nidando, né, é a nidação. E às vezes o organismo, ele sai da constância, ele sai da sua homeostase, ele entende aquilo como uma agressão. Por isso que tem muita mulher que acaba abortando. Então se você nunca praticou exercício físico, e o médico fala que a sua gravidez é mais frágil, espere chegar no segundo trimestre para começar, Legal. tá? Ó, dica de corte, hein. Outra questão, se você mesmo não praticando atividade física, sua saúde está em dia, e o médico te liberou para fazer exercícios, sem problemas. O que não pode são exercícios de alto impacto. Então, Uhum. treinamento de força, musculação, o pilates, a yoga, caminhada, corrida para quem já treinava, né, natação, liberado. O que que é pra galera que é leiga entender exercício de alto impacto? Bom, exercícios de alto impacto são exercícios em que sua frequência cardíaca fica extremamente alta e são exercícios como crossfit,
corrida, exercícios com salto, né, entendi. exercícios de HIIT, aquele treinamento intenso. Então, tudo que é intenso é considerado alto Às vezes impacto, pode traz ser assim. risco até de algum trauma mecânico mesmo, né? Exato, tem 2 questões importantes. Os exercícios de alto impacto, ele pode proporcionar 2 situações perigosas. A primeira, hipóxia fetal, porque pode faltar oxigenação para o bebê, que porque eu treino numa zona de treinamento, que é a zona anaeróbia muito alta, Legal, e legal, aí falta oxigênio para o bebê, pode provocar hipóxia. E outra questão é hipertermia. Então, a legal. temperatura vai subir muito, e aí o bebê vai ser prejudicado, correndo até risco de abortamento. Ó, Então, mesmo que essa mulher seja treinada, que ela já praticasse exercício de alto impacto, para que ela possa continuar praticando esse exercício, ela precisa de um aval médico muito grande, uhum. né, no caso das atletas Sim, e das sim, praticantes. maneiro. Então, no primeiro tria, o principal cuidado aí é quem é essa mulher que tá vindo, conversar com o médico. Se é uma gravidez tranquila e ela já treinava, beleza, Uhum. cuidado com os impactos, né? Alta intensidade, por causa desses riscos de hipertermia, de trauma, né? Ou de uma frequência cardíaca para gerar hipóxia, por exemplo, muito alta. Sim, Mas se ela nunca treinou e quer começar em pleno primeiro trimestre, também depende do aval do médico. Né, se ele exatamente, liberar, sem ok, problemas. né, mas vamos devagar, né, porque Exato. tá começando as adaptações. Show. Passamos do primeiro trimestre, estamos no segundo, e o que que muda? Melhor trimestre para o treinamento, tá? O quarto, o quinto e o sexto mês são os melhores. Primeiro, os enjoos já passaram, o mal-estar já passou. E aquela questão da preocupação do abortamento também. Todas as mulheres que fossem iniciar um programa de atividade física, nunca treinaram, o médico tinha proibido, no segundo trimestre ela já pode começar. Bacana. Então nada nesse trimestre, a não ser atividade de alto impacto, Uhum. são proibidos. Continua com a Continua com as proibição. mesmas restrições, mesma proibição. Massa, massa. Exercícios regulares, moderados, todos estão liberados. Mas tem uma questão interessante. No final, a partir do segundo trimestre, no finalzinho dele, a gente já começa as modificações biomecânicas. Hum. Então, no final do Tem uns quinto, hormôniozinhos agindo aí, sim, né. no final do quinto para o sexto, eu tenho a modificação biomecânica. Então, muito cuidado com a questão das posturas. Acentuar postura em pé pode gerar dores lombares. Exercícios, Mudanças bruscas de também, né, do que a gente chama de ortostatismo, né. promove tontura, né? Risco de queda e Muito trauma perigoso. mecânico. E aí outra questão também muito interessante é exercícios na posição supina. Por causa da Supino, ECA. para quem não sabe, supino quando eu fico deitada do É, abdominal de barriga para cima. deitadão, tomando sol ali. Exato. Se a gestante ficar muito tempo deitada nessa posição, pode o bebê comprime a veia cava dela e ela se sente mal. Mas será que ela nunca vai poder fazer um abdominal? A questão é o tempo que fica deitado nesse abdominal. Pode fazer, mas Uhum. menos tempo naquela posição e depois deita um pouquinho para o lado esquerdo para melhorar o retorno venoso, levanta e começa tudo de novo. E tem um outro hormôniozinho que se chama relaxina. Relaxina ele é um hormônio que é liberado pelo corpo lúteo, pela placenta, que ele promove frouxidão ligamentar, né. Então muito cuidado, por incrível que pareça, com os alongamentos, né. Alongamento para grávida, principalmente na região pélvica, é perigoso por causa que ela tem relaxina e Pode aí gerar subluxações, exato. luxações. Cuidado com o tempo de insistência naquele alongamento e cuidado, né, com a amplitude do exercício. Às vezes até ela fala assim: "Nossa, eu nunca consegui isso", e tá lá, né, e aí não tá percebendo que isso na verdade não é positivo, Não, pode ser negativo, né. exatamente. E passamos do segundo tri, estamos no terceiro. Bom, o terceiro é o mais complicado, né, porque você Barrigão, um barrigão, cansaço aumenta, a questão hormonal, pé inchado. seu pé tá inchado, você já tá cansada, tá doida para aquele neném nascer, né. E aí, mesmo para mulheres treinadas e não treinadas, elas entram na mesma situação. Então, mesmo que você seja uma atleta profissional, nesse momento você não vai treinar para a estética, você vai treinar para sua saúde e para a saúde do seu bebê. Deixou de ser uma atleta e virou uma mãe. Né, então o exercício você diminui a intensidade do treinamento e você tem que dosar todos os dias o treino de acordo com o que ela está se sentindo. Uhum. Então é preciso avaliar aquela gestante todos os dias, diminui o ritmo de treinamento. Mas tem 2 questões interessantes nesse momento.
O primeiro, a gente já inicia os exercícios para a hora do parto. Tem exercício para a hora do parto, Maneiro. para propiciar que menos contrações, menos tempo de ficar esperando o bebê nascer. Então, esses exercícios, tem alguns exercícios pélvicos que a gente faz, que vai poder acelerar essa questão das contrações. Olha que legal. E uma outra questão é exercícios para o assoalho pélvico. Uhum. Para quem não sabe o que é o assoalho pélvico, são os músculos da vagina e do ânus. Sim. Quando a mulher fica grávida, o bebê, mais a placenta, mais Lá. o líquido amniótico, vai dilatar e vai fazer força em cima desse assoalho pélvico. Então, tem muita mulher que relata para mim que ela fica tendo incontinência urinária. Urinária. Espirra, sujou de xixi. Então, tem exercícios que a gente consegue fazer para poder evitar essa situação. Sim. E a terceira situação, o terceiro trimestre tem muita coisa, a diástase. Eu ia falar, porque isso é uma polêmica danada, assim, da galera preocupar demais com isso desde que ficou grávida. A diástase nada mais é o afastamento do músculo reto abdominal, porque a Uhum. barriga cresceu muito e a gente tem aquele afastamento. Para todo mundo tranquilizar, toda grávida tem diástase, que não tem jeito, a barriga vai crescer, os músculos vão afastar. Mas depois do parto, normalmente, essa diástase ela volta de 3 a 6 meses. Uhum. Não é imediato, viu, gente? Que as pessoas às vezes falam assim: "Ah, meu bebê nasceu, meu Deus, a minha barriga não Ela voltou". volta sozinha ou existe todo um treinamento que eu posso fazer para facilitar? Olha, tem algumas situações que a diástase pode realmente voltar sozinha. Mulheres que treinavam anteriormente, que têm uma musculatura forte, a diástase geralmente volta sozinha, Legal, tá? Mulheres que não têm histórico de hérnia umbilical, maneiro. tá? Agora, mulheres que nunca treinaram, que têm fraqueza abdominal Prévia, né? prévia, nunca fizeram exercícios, elas ficam muito mais Sei. suscetíveis que essa diástase se torne patológica. A diástase patológica, ela pode ser fechada com exercícios, mas também, se o exercício não conseguir resolver, só cirurgia. Então, existem exercícios respiratórios que a gente consegue fazer logo após o parto, olha que interessante, Olha, que ele vai começar a trabalhar essa diástase e também fortalecer o assoalho pélvico. e nesses 3 meses depois de recuperação, também existem exercícios dela da volta dela às atividades que podem ajudar? E tem alguns que podem aumentar a diástase? Com certeza, tá. Então assim, eu acredito que na literatura, às vezes, tem alguns artigos que não conversam, Aham. né, mas, na verdade, todo exercício que aumenta a invaginação da linha alba, quer dizer que se eu fizer uma contração, uma flexão abdominal, eu acabo forçando mais Positivamente, né? para poder abrir essa diástase, né, então a gente precisa tomar cuidado nesses 3 primeiros meses. O ideal é que esses exercícios isso no pós-parto. Uhum. Durante a gestação, nós temos exercícios respiratórios Pra trabalhar. para trabalhar. No pós-parto Aí é nós prevenção, é né? prevenção. No pós-parto nós já temos os exercícios hipopressivos, que eles servem para fechamento dessa Que diástase. são o famoso LPF. Exatamente. Só que olha, é o seguinte, eu vejo muita gente falando assim: "Ah, eu sei fazer a técnica, eu vi na internet". Não é bem assim. Ele tem uma técnica própria, tem um Uhum. tempo de insistência, tem a quantidade de respirações e a Postura, postura correta. é, Então não faça se você não tiver auxílio de um profissional especializado nessa área. isso aí. Pelo menos comece fazendo com o auxílio do profissional para você entender e tal, mesmo que depois você, entendi, e aí sim, agora você siga sozinho, se for o caso, né? Ou procure centros que ofereçam, igual a gente, né, já ofereceu esse treinamento aqui, né, dentro da academia, muitas pessoas não conheciam, acabou não pegando. E aí a gente quer agora trazer isso para dentro de um programa, né? Exato. Que vai ser o Mães de Fibra, né, mais um spoiler para você. Mães de Fibra não foi só uma campanha, vai ter um programa Mães de Fibra para as mães que querem se preparar para engravidar, que querem todo esse acompanhamento que a Ana está falando e também depois ao retorno, né. Então você vai ter um lugar que vai te amparar com uma profissional ímpar para isso, né, numa academia ímpar também. Vamos lá então, dar o próximo passo. Falamos dos trimestres. Bebê nasceu, estamos no pós-parto. Uhum. Quando que é seguro voltar a treinar? Primeiro vai depender do médico, independente do parto. Sempre, né? Sempre, porque a gente não sabe, né, as condições com que aquela mulher teve o bebê
sim. e como que é a volta do organismo dela. Se ela teve algum sangramento, né, se teve alguma Se ela era laceração. ativa antes, se não estava, se o parto, né, foi Exato. tranquilo, não teve alguma intervenção. Se teve alguma laceração de tecido, né, então a gente precisa aval médico. Inclusive, existe avaliação física específica para gestantes. Olha, Nós estamos criando o primeiro protocolo para poder validar cientificamente, e aí você vai ter isso, né, aqui na aqui fibra. na fibra. E aí, assim, uma das avaliações a gente consegue fazer junto com o médico, né, ela chama Parquemed, Olha, é um é question baseado no parquê? é, baseado no Parquet, porque é um questionário de perguntas e respostas. Porque não tem como o profissional de educação física ficar indo no consultório, Mas é não tem validado tempo hábil. mundialmente, É né, validado então agora mundialmente. é validar para médica, para grávida E especificamente. aí tem perguntas que o médico responde para você conseguir prescrever de forma segura o Que exercício legal, cara. dentro do laudo médico daquela paciente. Olha isso, que maneiro. Então depende, a resposta é depende. Depende do laudo médico, depende Exato. como foi É, o parto o parto, efetivamente. sim. Beleza. Mas e se foi tudo bem? Bom, no parto normal, geralmente a grávida volta em 2 semanas. Ó, Tem exercícios, inclusive, que eu consigo fazer logo depois do parto, que legal. são os E pode exercícios. ensiná-lo também, Sim, né. sim. Como a gente tem aqueles exercícios para propiciar que o bebê nasça na hora do parto, existe o exercício de volta, principalmente exercícios respiratórios para o diafragma Olha. e exercício de assoalho pélvico. 2 semanas depois, ela pode começar a fazer exercício aeróbico de baixa intensidade, Uhum. treinamento de força de resistência e posteriormente a gente vai aumentando a intensidade de acordo com que ela E vai isso auxilia acostumando. ela inclusive, né, no nas tarefas, porque a tarefa com bebê exige muito, então quanto melhor ela tiver, melhor, né. Tanto de força, Exato, né, quanto também na parte cardiorrespiratória, né. exatamente. Tá, beleza, aí já sabemos que ela pode voltar se for parto normal, é até 2 semanas, se for cesárea depende da liberação do médico também, né. Sim, a cesárea é uma cirurgia, né, então como toda cirurgia demora um tempo muito maior, Uns 3 meses, mais ou menos? geralmente de 12 semanas mais ou menos, É, 2 para 3 meses 2 ali, para depende 3. de mulher para mulher, da cicatrização, Exato, né, né. como foi essa cirurgia, se teve alguma intercorrência ou não, Sim, né, então assim, vai depender também do médico. bacana. E e eu até estava perguntando nessa diferença do parto normal para cesárea, a gente acabou já falando, mas, os cuidados com a diástase. A mulher teve o filho, e aí teve diástase. Nem Hã, toda diástase é igual, né. não, Então eu queria que você falasse um pouco sobre os tipos de diástase, sim, né, e quais são os cuidados que ela tem que ter. sim, existe a diástase convencional normal, que quando eu engravido, eu já tenho, já gero uma diástase. Uhum, Eu disse para você que ela volta em média de 3 a 6 meses, uhum. e se ela não voltar, ela virou patológica, tá. Como que avalia isso? Existe uma avaliação da diástase, que ela venha até mim ou outro profissional, a gente consegue avaliar, para saber se O ela é muito grau. profunda ou não. Né, Hum, de 3 a 5 centímetros. 3 centímetros ela não é tão profunda, a gente consegue voltar normalmente com exercício. A partir de 5 é preciso fazer os exercícios, mas procurar ajuda médica entendi. para avaliar essa volta. O que que ela pode fazer logo após o parto? Se bem orientada, existem exercícios respiratórios para o diafragma, justamente para propiciar essa volta da diástase. Entendi. Mas o ideal mesmo é que ela se prepare, treine antes do parto, fortaleça os músculos do core, para que esse músculo, eu falei que ele é um músculo estabilizador, também vai Uhum. diminuir dor na coluna, Sim, e aí, posteriormente, depois não vai ter problema nenhum com a diástase. tá. Mas caso ela queira, né, já começar a treinar, tem os exercícios respiratórios durante a gravidez e depois do parto ela continua com esses exercícios respiratórios, o médico liberou, aí ela já pode ir para o hipopressivo. E a extensão? Porque eu vejo, por exemplo, tem mulher que tem toda a linha alba, né, que vai Sim. de cima até embaixo. Tem mulher que é só na parte de cima, tem mulher que é só na parte de baixo. É isso, é individualidade biológica, é fisiológico. Uhum, Então como que você vai avaliar? 3 dedos acima da cicatriz umbilical, você uhum. coloca o dedo, como se fosse afastar aquele músculo. Entendi. Aí você vai sentir que tem um buraquinho lá.
Se tiver um buraquinho, tem Tem diástase. diástase. E embaixo da cicatriz umbilical, você faz a mesma coisa. São 3 dedinhos, você coloca lá e avalia. Verifica se tem um espaçamento Se ali. tiver o espaçamento, tem diástase. Uma pergunta muito interessante que as mulheres fazem é: "E se eu já tive o bebê com 2, 3 anos, eu consigo melhorar essa Ah, diástase?" tá, deixou passar muito Esqueceu, tempo, não tá. trabalhou ou não encontrou alguém que fizesse esse tipo de trabalho. Legal. Bom, se ela fizer os exercícios hipopressivos e treinar, ela vai melhorar as condições do core dela, né. Se a diástase ela não for muito profunda, ela consegue voltar sim, e essa é uma ótima notícia que eu quero Olha, dar para as mulheres, que maneiro. né. Às vezes fica aquela barriguinha, fala assim: "Ai, minha barriguinha de avental", elas costumam Então o falar isso. programa vai atender inclusive essas mulheres, né. Com certeza, com certeza. Muito legal. Olha só, a gente falou da parte física, e ela é importante, mas quando a gente está num programa, você tem várias outras mulheres que estão passando pelo mesmo que você está passando. Qual que você acha que é a importância desse apoio emocional também nesse retorno? Eu igual eu falei, muitas mulheres a gente muda a nossa situação, a gente deixa de ser só mulher e passa a ser mãe, né. E é uma situação muito complexa, porque às vezes as pessoas da nossa família não entende essa questão emocional. O companheiro não entende a questão emocional, a mãe, pai, irmão, não entende que você fica confusa, será que a minha vida como que a minha vida tá mudando? Como que vai ser meu trabalho? Como que vai ser meu dia a dia? Como que eu vou fazer para namorar? Será que isso tá acontecendo só comigo? Né? Acho que são inquietações que passam pela cabeça da mulher. Exatamente. E quando você tem outras mulheres vivenciando a mesma Pra coisa, trocar, para né. trocar ideia, você fica muito melhor, você vai se sentir vai entender e falar assim: "Poxa, esse problema eu tô me sentindo assim, não é só eu, acontece com todo mundo". E às vezes a pessoa dentro da própria casa não tem alguém para poder ter essa conversa. É, Então eu acredito que o programa ele vai ser essencial para ter essa rede de amigas que às vezes que legal, você precisa, né. bacana demais. E dentro vamos pegar aí o treinamento para gestante. Ele teve alguma evolução, alguma coisa que mudou ao longo do tempo ou ele é a mesma coisa há muito tempo? Mudou muito. Bom, uma das primeiras discussões de treinamento para gestante aconteceu em 1985, no Colégio Americano de Ginecologia e Obstetrícia. Uhum. Nós costumamos seguir as diretrizes desse colégio. Aham. Então as primeiras elas eram restritas demais. Se você pegar para ler, ela está dizendo lá: "Exercício é perigoso para poder parto prematuro. Você só pode treinar até 140 batimentos por minuto". Tem. Tinha mais Tempo de restrições, aeróbio também era tinha. 20 minutos, É, então tinha mais restrições, né, do que benefícios. Então as pessoas pegavam aquilo, ficava assim: "Meu Deus, será que eu vou fazer mesmo? tô com medo. Tô com medo". Demorou tanto para o colégio americano fazer uma nova diretriz que foi só em 2002. Hum, Em 2002, aí ele já começou a falar assim: "Não, o exercício físico faz bem para diminuição da obesidade e as doenças crônicas que advêm dessa obesidade", mas mesmo assim tinha restrições em relação ao tempo de treinamento. uhum. Depois a próxima foi em 2015 e depois em 2020 que já veio com outro olhar. Já se dizia que o exercício ele é essencial para gestante, já falava na questão da individualidade biológica que os outros não diziam. Então é uma evolução muito grande de eu dizer que o exercício é perigoso para O dizer essencial. que é essencial. Então, assim, eu acredito que a maior mudança foi das diretrizes do colégio americano. E teve alguma mudança, assim, indicação, por exemplo, de modalidades específicas? Sim, hã, antes se dizia que mulheres não poderiam fazer exercícios intensos. Uhum. Exercício, então, na zona, anaeróbica era extremamente proibido. Hoje já diz que mulheres que treinavam anteriormente, né, mulheres treinadas, isso quer dizer, mais de 1 ano treinando aquele exercício, elas podem continuar fazendo no primeiro e no início do segundo trimestre. Hum. Então já diz que com aval médico e com acompanhamento mais próximo, você pode fazer exercícios intensos, inclusive crossfit. E aí modalidades, por exemplo, eu vou citar aqui, porque isso já é a inquietação de mulheres que a gente tem até aqui na academia. Por exemplo, gostam muito de yoga, aí ficaram grávidas. E a gente sabe que a yoga tem um componente de flexibilidade, e a gente sabe da relaxina. E aí, é indicado? Não é indicado? A yoga ela é indicado, né, mas é preciso
Adaptar. Adaptar para gestantes. Então, assim, existem posturas o qual que é o maior problema, às vezes, do exercício? Porque o ioga não é só flexibilidade, você treina resistência muscular. E Respiração. tem muitas posturas que exigem muito da questão da resistência e você pode fazer uma situação que é a manobra de Valsalva, que é quando você faz força, prende a Prende a respiração. respiração. Qual que é o perigo disso? Aumentar a pressão arterial Pico, né, pressórico. e outra questão, aumentar a diástase, porque eu vou gerar uma pressão Positivo. intraabdominal. E aí eu Entendi. Você posso já gerar tá tendo e aí aumenta, né. exatamente. Então, assim, adaptar o exercício. Pode, mas Pode, tem que ajustar. tem que ajustar. Bacana, é bom saber. Bom, e aí com a tecnologia, a gente tem aí plataformas online, apps, né, vários falando sobre gravidez, como que você acha que isso tem ajudado a manterem as mulheres mais ativas? Bom, eu acredito que a tecnologia, ela melhorou muito a questão da informação, porque hoje em dia, em 2025, pelo tempo que eu trabalho com gestantes, converso com muitos médicos, muita gente ainda é contra, acha perigoso, porque não conhecem os estudos, Inclusive muitos médicos contra, né, contradizem isso. dizem isso. Eu acredito que eles não conhecem os estudos, né, da questão do exercício físico, né, então a tecnologia ela vem para poder disseminar mais essas informações, não só informações empíricas, mas informações acadêmicas mesmo, que é de extrema importância, Científicas. né, e também ela vem com a questão do monitoramento, eu acho essencial. Ah, isso ajudou muito, né. Nossa, os smartwatches então, porque Desde o número de passos, nossa. gasto calórico, né. Tudo. A questão da frequência cardíaca, pressão arterial. Então, assim, quando você isso propiciou para o profissional de educação física uma modificação, Controle, assim, um controle fora do normal. E com gestantes, a gente sabe que esse controle ele tem que ser feito mais de de perto. perto. Então isso propiciou. A outra questão que eu acho também em relação à tecnologia são as aulas online, que me propicia daqui de Minas dar aula para mulheres do mundo inteiro. Massa. Então eu consigo ver através da câmera e monitorar essas mulheres. Uhum, Mas por outro lado me preocupa também, entendi. porque tem muitas mulheres que acabam fazendo exercícios aleatórios Sozinha, dá o play sozinha lá e manda ver. exatamente. E aí Não tem dependendo noção dos riscos. não sabe o que pode acontecer no organismo. Galera, não tenta sozinho. Exercício é coisa séria, tem um profissional capacitado que estuda no mínimo 4 anos para isso, né. E aí vai um recado também, existem médicos que estão acompanhando essas tendências que a Ana falou e indicam, né, super indicam na verdade, Sim, né, e tem médicos que não estão acompanhando infelizmente e contraindicam. Foi num médico que contraindicou, respeite a opinião dele, mas procure uma segunda opinião, né. Acho que é válido, né. exatamente, exatamente. E toda vez que ele fala assim: "Eu não indico exercício", procure saber o porquê. É, qual é o motivo, Qual é o né, motivo que eu não específico. posso fazer exercício físico, né. De repente você tem uma placenta prévia, uma placenta baixa, Que que faz sentido. realmente você não É, deve se exercitar. De repente você está no quadro de pré-eclâmpsia, que a gente sabe que pode se exercitar, mas com restrições, diabetes gestacional. Então, assim, procure saber o é isso porquê aí. para poder e busque uma segunda opinião também. É bom a gente ter. Bom, existe diferença na abordagem do treinamento para grávida entre Brasil e outros países? Sim. Eles o que tá diferente? A questão é que os países, principalmente, os países da Europa, os países de primeiro mundo, eles já vêm com essa questão do exercício físico para gestantes há muito Muito tempo. tempo. E nós estamos engatinhando, né, tem pouco tempo, Estamos né, atrasados, nós para estamos variar, atrasados, né. né. A prescrição, as diretrizes seguidas são as mesmas. A única questão é que nós estamos atrasados ainda nessa Da história. importância, do essencial, né. Exato. E o Brasil é um país que as gestantes quase não se exercitam, infelizmente. Existe diferença, Ana, até vou fazer o gancho com isso aí, do número de partos normal e cesárea entre Brasil e outros países? Sim, Existe esse dado? existe exatamente. Porque os outros países, eles pensam que o parto normal é a condição natural de saúde. Então eles orientam as gestantes a sempre fazerem o parto normal para propiciar isso. Exercício bem orientado, né, uma alimentação saudável, dormir bem para propiciar esse parto normal
com segurança. E qual que é o percentual, você sabe? Eu não sei o percentual. Mas provavelmente é maior, né? É maior, bem Porque o maior. número de cesárea no Brasil está crescendo. Hoje, eu acho que a primeira tendência é a cesárea, né? E eu vou te dizer que às vezes é por medo da mulher. É por medo e por não preparação, por toda essa preparação que a gente está Exato. falando aqui. Inclusive, eu vou até te trazer um dado interessante, existem estudos que comprovam que mulheres que treinam, por causa das questões hormonais, elas ficam com menos tempo de parto. Ai, Então elas vão ter menos contrações, menos sofrimento, e o parto normal também, ele é muito melhor por causa da volta ao parto. a gente falou em 2 dias, já tá Já voltando. pode fazer o exercício e, né, 2 semanas já volta para academia, É, né, então você voltar a sua vida normalmente em 2 semanas, toda cirurgia a gente sabe que a recuperação é lenta, né, então as mulheres elas têm que repensar e rever isso. muito legal. É assim, é bom a gente, ponderar isso, né. Existe alguma linha de pesquisa nova que está influenciando a forma de trabalhar com gestante ou a gente segue dentro do convencional? Geralmente a gente segue dentro do convencional, as diretrizes do colégio americano, agora tem um colégio australiano também que vem buscando as pesquisas em relação ao exercício físico para gestantes, mas ainda é muito pequeno o percentual de pesquisadores que se atentam para essa área. Tem muito poucos artigos, tem poucos livros, os livros que tem são muito antigos, né, É, atual tem muito pouca coisa ainda, principalmente aqui no Brasil. bacana. Infelizmente, né. Então a gente tem que né, por exemplo, eu tô perguntando isso porque por que que não há um posicionamento brasileiro sobre isso, né? Exatamente, Que exatamente. a gente está sempre seguindo tendências e tudo bem, porque os laboratórios são maiores, a verba para pesquisa é maior, mas existem as diferenças culturais que influenciam na epigenética, inclusive, e aí a gente vai estar usando dados que nem sempre vão ser a realidade brasileira, né? Na maioria das vezes, né, porque se você pensar num país de primeiro mundo, é muito Muito diferente a diferente. questão da saúde, dos cuidados com a Da saúde, a prevenção, prevenção, né, então é muito é muito diferente. diferente. É fogo. Vamos lá. Há uma tendência de programas de exercícios que envolve o parceiro da grávida no ambiente familiar? É muito interessante isso, né, porque quando você tem um bebê, você cria uma rede. É, Então, se você tiver o auxílio do seu parceiro, da sua parceira com você, é muito diferente. Você vai às vezes você fala assim: "Ai, hoje eu não quero treinar, que eu quero ficar em casa com a família". Epa, vamos todo mundo treinar. Então eu acho isso muito tem que interessante e estar muito junto, né? importante, tem que estar junto. Ou então, ó, eu fico e vai, depois você fica, eu vou, né? A Exatamente. parceria ali. Eu falo que, a família é uma rede de apoio, né, É, então a gente precisa se apoiar para que as coisas funcionem devidamente, é, né, para que você possa ficar feliz e criar seu bebezinho, né, muito melhor. é. E ter sua vida também, né? Exatamente. Ana, o papo fluiu, né, a gente foi passando por cada fase, eu acho que deixou bem claro pra galera, infelizmente a gente tá terminando, e a gente parte para a mensagem de encerramento. Eu queria que você falasse para as gestantes, mães e até profissionais da área mesmo, né, qual que é a mensagem que você deixa aí com relação ao treinamento e gestação? Bom, o que eu falo para as mamães é que se cuidem, façam exercícios, durma bem, tenham uma alimentação saudável, não fique estressada, não fique ansiosa, porque na verdade você está carregando o melhor momento da sua vida. E tudo que você faz vai refletir no seu bebê. Então é a hora de você pensar em você e pensar mais ainda no seu filho. Então, se eu pudesse falar assim, ó, se eu pudesse dar um conselho para as mamães, faça um exercício físico. Ah, eu tô cansado, eu tô desanimado. Por isso você deve fazer. Não coma errado, coma uma alimentação saudável. Quanto mais próximo do natural, melhor. Beba água. Tá estressada, tá nervosa, respire fundo, fique calma. Faça coisas que te tragam alegria, porque isso vai refletir na sua gestação. E divide, compartilhe isso, né, de preferência com pessoas que estão vivendo a mesma coisa. Exatamente. E para os profissionais de educação física, se especializem. É. Não façam nada que vocês não tenham conhecimento técnico, sabe. Porque são Você alterações fisiológicas importantes que você tem que deter esse conhecimento para conseguir atuar, né.
Exatamente, você não está lidando com uma vida, você está lidando com 2, 3 ao mesmo Isso tempo. aí. Então seja responsável, estude, aprenda para depois você colocar seu conhecimento em prática. Muito bom. E aí, falando disso tudo, a gente já vai deixar aqui esse spoiler do Mães de Fibra. Mães de Fibra nasceu uma campanha, Mães de Fibra vai virar um programa de treinamento que a Ana é quem é a partner que está à frente desse projeto conosco, que vai acontecer aqui na Fibratech. E aos poucos a gente vai soltando essas novidades para vocês. Em breve a gente vai estar lançando esse programa. E aí você que quer ser mamãe, como a gente disse, ou que já está grávida e procura um lugar que entende o que é gravidez, a importância disso e o passo a passo, trimestre a trimestre, para que você chegue ao final dessa gravidez com um parto da melhor forma possível e se sentindo bem também e Sim, tem uma recuperação melhor. Para você que já teve o filho, exato. né, e quer estar retornando às atividades da melhor forma. Para você que às vezes deixou passar essa diástase aí e quer melhorar, também a gente vai estar aqui para estar fazendo esse acolhimento. A gente vai soltando aí nas nossas redes esse como que vai ser, né? O que a gente já sabe e o como a gente vai soltando para vocês. Eu não queria agradecer, mas antes eu queria trazer aqui, né, os nossos parceiros, todo mundo que vem aqui, a Hawk, né, que são as meias mais queridas aí do Brasil. Você vai ver por quê. Ó, toda vez que a gente dá as meias da Hawk aqui, as pessoas abrem e ficam assim, essa aqui eu já sei onde que eu vou usar, essa daí, né? Então, Ah, muito obrigada. aproveite, eu sei Muito que obrigada. você que treina muito Ai, que lindas! Adorei. Muito vai obrigada. aproveitar. Muito obrigada. A gente tem também aqui a Nutricorp, que é nossa parceira. E aí, olha só, cabelo, pele e unhas, Ah, né? perfeito. Nada melhor. Muito obrigada. E a gente tem aqui o parceiro, que é a Empório Life, né, com um Muito bom. kitzinho. E além do kitzinho, um vale desconto de um gift, né, Life, de 15% de desconto Obrigado. lá na Life. Além disso, a gente tem aqui a Classic Reforma Estofados, algo que a gente só lembra quando a gente precisa, É né? verdade. Às vezes você olha assim, nossa, mas eu preciso reformar esse sofá, eu preciso reformar essa cadeira. Ah, nossa, essa almofada tá, né, uma porcaria, tem que melhorar. E a gente fica, e agora? Você fica assim, aonde eu vou? Né? Exatamente. E aí a Classic é quem nos ajuda, por exemplo, aqui dentro da Fibra, né, a manter os nossos estofados. E aí o Antônio ou a Adriele pode te ajudar lá. Ah, E que ainda legal. vale o 10% de desconto Ah, muito obrigada. lá Muito obrigada. com eles, tá? Galera, a gente vai encerrando aqui mais um Papo de Fibra. Eu espero que tenha tirado bastante dúvida de vocês, que vocês tenham entendido aí, né, um pouco sobre o que é essa jornada da gravidez e como o educador físico pode te ajudar nisso, tá bom? Até o próximo Papo de Fibra.